E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu dei uma sumidinha essa semana. Vim relatar aqui para vocês hoje mais uma experiência, uma saída fora do corpo, que foi assim rememorada, tá? Não foi uma saída clássica, né? Porém, eu trouxe algumas informações do astral a respeito de mim mesma, né? Algumas situações aí que eu acabo relacionando. E eu queria compartilhar com vocês, porque foi uma experiência muito legal, tá? A nível de conhecimento, né? Gente, eu rememorei, eu saí do corpo e eu tava numa, tipo uma universidade, tá? Era como se fosse um centro iniciático, tá? Depois que eu voltei do corpo, que eu assentei as ideias, né? Até agora mesmo eu tava pensando, refletindo e recebendo as energias. E aí, eu então, né, confirmo para vocês que eu estava tipo um centro iniciático, né, que é o quê? Como se fosse um lugar no astral que se reunissem espíritos que têm conhecimentos sobre manipulações das energias e assuntos afins, né? Esses centros iniciáticos, eles são frequentados por espíritos que têm ou já tiveram alguma passagem em frente àquele conhecimento, tá? Ou seja, já recebeu informações ou foi iniciado, né, propriamente dito, naquele caminho, tá? Existem vários tipos de iniciações no astral, tá? Egípcio, né? Enfim, feitiçaria, manipulação, né, das energias, de civilizações antigas, né, que tinham conhecimento sobre, né, a manipulação dos elementos da natureza. Enfim, tá? São diversas iniciações. Hoje em dia a gente vê grupos filosóficos, né, e ocultistas também que fazem iniciações, né, tudo a fim de estudar essa parte espiritual, a manipulação dos elementos, né, manipulação das energias e de fato aprofundar sobre a espiritualidade. A questão é, quando você se inicia, conhecimento, ele abre portas, tá? E aí nem sempre a pessoa usa aquela iniciação, né, aquele conhecimento, de fato para algo positivo, tá? Moralmente, eticamente falando, tá? Então, assim, toda iniciação, ela é válida a título de conhecimento, mas a responsabilidade na qual você direciona suas ações com aquele conhecimento, é aí que é o X da questão, tá? Mas eu não tô aqui para falar sobre isso, cada um tem seu livre-arbítrio, né? Devemos ter nosso livre-arbítrio, fazer as nossas escolhas e aprender com elas. Tudo faz parte, né, de uma grande caminhada de aprendizado e tá tudo certo, né? Mas fica, né, isso como uma reflexão, tá? Para você que tá buscando se iniciar em alguma coisa, né, que você tenha se iniciado em alguma, né, linha de conhecimento aí, questione sobre o seu objetivo em fazer isso e, de fato, né, como está seu coração quando você se vinculou a isso ou como está antes de se vincular, tá? E a sua mente. Enfim, que eu tava lá nesse lugar e eu inconsciente, assim, eu fui lá pedir uma orientação, tá? Essa semana eu vim relacionando com muitas energias, tá? Com muitas situações, assim, particulares mesmo. Tipo, não tem a ver com questões do meu trabalho, com pessoas, tá? Que situações minhas mesmo. E eu tava me sentindo muito estranha. E assim, inconscientemente, gente, o nosso espírito é muito inteligente. Porque a gente vai buscar coisas fora do corpo, sem que eu tenha pensado sobre isso, tá? E aí eu fui parar nesse lugar porque eu estava procurando alguém que iria me ajudar a reconhecer ou entender algum processo na qual eu estou passando aqui na matéria, né? Espiritualmente, porém aqui sentindo as induções da matéria. E eu entrei numa sala e eu encontrei uma moça, tá? Agora eu não me lembro do rosto dela especificamente, mas eu, pela clarividência, né, o parapsiquismo do corpo astral, eu tive um reconhecimento áurico dela e ela era um espírito muito forte, tá? Forte mesmo, imponente, uma energia muito, assim,
presença, tá? Assim, ela se aparentava, assim, esteticamente, assim, né, no corpo astral, da linhagem africana, negra, no cabelo afro, né? E muito firme. Psiquicamente, eu ouvi a voz dela, uma voz muito serena, porém marcante. E eu encontrei com ela e ela falou para mim que eu estava relacionando com uma energia que estava vindo de uma pessoa específica, tá? Ela me falou quem era a pessoa. Ela me colocou isso. Ela falou, olha, essa energia que você está vinculada está vindo de X pessoa, tá? Na hora eu senti como se fosse uma movimentação energética, como se ela estivesse trabalhando a minha aura, tá? E aí, olha, a gente sempre sente as coisas, a gente tem que dar ouvido à nossa intuição, tá? Lá no astral, na hora que ela me jogou essa informação, eu dentro de mim, eu falei, putz, eu sabia que estava vindo dessa pessoa. Sabia que tinha alguma coisa a ver com essa pessoa. Essa energia veio dessa pessoa, tá vinculada a mim, a ela, e por causa disso. Então, eu espiritualmente, eu sabia já, eu já tinha, né, alguma dúvida sobre a origem daquela energia, tá? Não sei como que estava essa energia, eu não sei de fato qual era a plasmagem, ou se era de fato alguma consciência que se vinculou a mim por causa da pessoa, tá? Enfim, que envolve também uma questão familiar. E assim, na hora eu confirmei comigo mesmo, eu pude, sabia, né? Eu tive essa resposta em frente a essa entidade. E aí logo eu saí dali, tá? Eu saí dali e aí eu já fiz outras coisas ali naquele lugar, conversei com outros espíritos, enfim, vi, né, um espírito ali meio surtado, querendo entrar lá onde eu estava. Teve uma hora que lá nesse lugar tinha umas grades do lado de fora e veio um espírito, ele queria entrar lá dentro e ele me chamou, mas eu vi que ele estava surtado, tá? O cara não estava bem e ele não entrou, tá? Ele ficou do lado de fora, né? Enfim, que aí depois eu voltei pro corpo tal e acordei e rememorei tudo isso, tá? Então foi uma experiência muito legal, porque, gente, todo mundo tem algum rabo preso com alguém, algum amparo, né? Alguma conexão, tá? Seja de qual linha for, de qual vibração for, né? Mesmo que às vezes o espírito, essa consciência esteja, né, direcionada às vezes de uma outra forma, porém, algumas conexões, elas nos ajudam em determinado ponto da nossa caminhada de uma maneira estranha, tá? Porque isso que eu vou falar pra vocês, tá? Pode ser muito criticado, mas eu vou ser bem sincera em relação a isso. Não é porque um espírito às vezes está num caminho diferente do seu, né? Tipo, da forma de ver as coisas, que ele não vai trazer algo positivo, né? No sentido de te auxiliar ou até mesmo caminhar com você, né? Os espíritos também têm as convicções deles, né? Não é porque o espírito frequenta no astral uma linha tal, né? Foi iniciado em tal e hoje enxerga, às vezes, alguns pontos de vista diferentes do seu, que ele não tem algo bom para oferecer, né? Ou que ele não seja, de fato, uma consciência que tenha o potencial de estar se lapidando, né? Todas as conexões, eu honro elas, tá? Eu honro, de verdade. Não importa se aquele espírito ainda está na bad, lá no umbral, né? Ou numa região inferior, né? Como fala assim. Seja ela qual for, não importa. O que importa é que você tem afinidades com pessoas, né? E que a gente tem, com essas consciências, um passado, né? Existe uma troca. E assim, eu sou grata por isso, tá? Sem julgamento, né? Não julguem os espíritos, não julguem a forma como eles se comportam, a maneira como eles agem. Você tem que olhar para você, tá? Olhar para você e ver o que é que você está fazendo na sua vida, nas suas ações, espiritualmente, em relação ao teu conhecimento. E não os espíritos, tá? O que nos liga aos espíritos são as ressonâncias, são as conexões de alma, né?
enfim, tá? Então, eu fui ajudada, né, por uma consciência que ela atua de uma determinada forma no astral, tá? Então, ela na dela, eu na minha, e eu tive essa oportunidade de poder estar tirando uma dúvida e ainda sendo ajudada por ela ali, mesmo ela seguindo uma linha que é diferente da minha, tá? E eu agradeço por isso, tá? Eu tenho vários amigos projetores, né, que tem canal no YouTube, inclusive, que falam sobre isso, né, que já tiveram experiências também em determinadas situações que foi permitido e mostrado, e que eles também, né, por alguma razão também tiveram que passar por essas situações para aprendizado, tá? E isso para mim também foi aprendizado, tá? Essa conexão que eu tive hoje dessa maneira com essa entidade, tá? Então é isso. Agora é trabalhar em cima, né, de harmonizar meu espírito, né, tratar o que eu tenho que tratar, tentar identificar aquilo que eu preciso melhorar, principalmente a nível familiar, né, e seguir em frente, né, tentando fazer o melhor possível por mim, pelos outros, da família também, do meu trabalho, enfim, tá bom? Então é isso, queridos. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Escreve aí sua experiência, se você já teve uma experiência dessa, compartilha aí comigo. Beijão.